glorificando o seu Deus e o magnificando mais uma vez nessa noite na beleza da sua santidade. Você está ouvindo Deus falar contigo nessa noite? Você está com seus ouvidos bem atentos para o que Deus tem dito para nós no decorrer desse trabalho, no decorrer desse culto, no decorrer destas semanas? Temos responsabilidades, amém? Deus nos concede as bênçãos e essas bênçãos trazem-nos responsabilidades. E como o nosso pastor disse com muita propriedade, leu no livro do profeta Jeremias, Lamentações de Jeremias, é melhor nós chorarmos ainda quando é tempo. É melhor nós chorarmos aos pés do Senhor enquanto ainda temos, e não depois perdermos. Eu sei bem o que eu estou lhe dizendo, porque eu venho de um lar desfeito, minha mãe abandonou a igreja, e lá no futuro ela chorou por aquilo que Satanás fez na minha vida e na vida dos meus irmãos, porque ela desistiu. Mas eu louvo a Deus que a minha avó nunca desistiu e perseverou em oração. E se estamos aqui hoje é porque Deus é um Deus misericordioso e responde orações a Ele. Ela partiu, não pude vê-la em vida, mas eu espero me manter fiel com Jesus até o final, como ela fez, para que eu possa chegar lá na glória e abraçar e dizer muito obrigado, porque a senhora não desistiu de mim. Família, irmãos, é o bem mais precioso depois de Jesus Cristo que nós temos nessa terra. Por isso que todos os anos do mês de março, se você estiver aqui até Jesus vier, eu creio que será um mês da família. E mesmo assim, alguns anos esse trabalho já tem sido feito. Mesmo assim, Satanás não desiste de tentar destruir as famílias. Quanto mais nós lutamos, mais ele contra-ataca. Essa é a função dele: matar, roubar e destruir. Amém? Abra a sua Bíblia no Evangelho, conforme escreveu Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu o apóstolo Lucas. Médico amado, conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 14, a partir do verso 26. Enquanto você procura para despertar a noite de conhecimento sobre Deus, por mais essa oportunidade, ao pastor Evaldo Milton Machado e sua família, por essa oportunidade de estarmos ministrando mais uma vez na casa do Senhor. Aos obreiros que nos precederam, aprendemos já muito nesse mês com vocês, continuem sendo usados poderosamente por Deus. Não somos capazes, mas Deus nos capacita, amém? São temas verdadeiramente importantes para as nossas vidas. E aí coube nessa noite falarmos sobre o lugar da cruz de Cristo na família. Amém? Não espere sapatear, não espere saltar, mas se Deus de tocar no meio de toda a mensagem, você sentir o desejo no seu coração. Amém? Amém? Porque cruz, irmãos, fala de sofrimento. Cruz fala de algumas coisas que nós vamos aprender nessa noite. E não é esse adereço que as pessoas usam hoje, pendurado na orelha, pendurado no pescoço ou na porta de casas. A cruz de Cristo vai muito além disso. A cruz de Cristo tem que ter um significado para nós muito mais do que esse. Por isso nós não temos cruzes na nossa igreja, porque a cruz de Cristo está aqui. Não que seja pecado, amém? Mas a cruz de Cristo deve estar aqui. Ou melhor, aqui. No ombro, não é? Aqui é o lugar da cruz de Cristo nas nossas vidas. Vocês encontraram? Capítulo 14, verso 26, diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmão, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amém? Amém. O lugar da cruz de Cristo na família. No texto que fizemos a leitura, aborrecer não quer dizer fazer passar raiva, amém, irmãos? Aqui Jesus não quer que você faça a sua família passar raiva. Quando ele diz que aborrecer é que você deve amá-lo mais.
Amá-lo mais e acima de qualquer coisa. Pode ser bem traduzido como amar mais. Então, se você lê dessa forma, se alguém vem a mim e não me amar mais que a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amém? No mês de janeiro, no dia 27, para ser mais preciso, deste ano, o pastor Edevaldo nos trouxe uma mensagem que tinha como tema as características de um discípulo. Quantos lembram dessa mensagem? As características de um discípulo. E durante essa ministração eu fui tomando nota, Deus foi falando comigo, e as três primeiras características de um discípulo me chamaram muito a atenção porque elas têm algo em comum entre si. Se eu me permitir, eu tomei nota dos versículos e vou fazer menção nessa noite. O primeiro ponto que ele nos colocou foi em Mateus 16, 24. Nós vamos ler alguns textos bíblicos, mantenha sua Bíblia na sua mão, porque eu creio que o que vai nos levar para o céu é a palavra de Deus. Lógico, Jesus Cristo, mas o que vai nos manter firmes até o fim é a palavra dele. Amém? Mateus 16, 24 diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém vier após mim, e a si mesmo, se alguém vem após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mais uma vez, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, a primeira característica do discípulo, ele tem que ter autonegação. Ele tem que se negar a sua vontade para poder cumprir a vontade de Jesus. A segunda característica está em Lucas, capítulo 9, versos 23 e 24, onde o texto diz: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. A segunda característica, nós devemos morrer. Temos que morrer dia a dia para nós mesmos. Terceira característica está em Lucas, capítulo 14, verso 27, com o texto que fizemos leitura: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. E essa terceira característica é a renúncia. Devemos renunciar a nós mesmos e pisar as mesmas pisaduras que Jesus fez. O nosso próprio Senhor disse que faríamos coisas maiores. E Ele é perfeito. E o que me chama a atenção nesses dias é que eu não tenho visto isso acontecer. O apóstolo Paulo veio e fez coisas tremendas em nome de Jesus. Os 12 que vieram antecederam também, fizeram coisas grandiosas para o nome do Senhor. Mas nos dias de hoje, irmãos, nós não vemos mais coisas grandiosas acontecendo em nome de Jesus. Porque ele disse que nós temos coisas maiores que vocês, aquele que está aqui feito. Mas sabe por que não tem acontecido? Porque nós não temos passado pela cruz de Cristo. Nós temos nos esquecido da cruz de Cristo. E por nos esquecermos da cruz de Cristo, não temos feito nem as coisas que Ele fazia, quanto mais maiores do que Ele fazia. Jesus era um homem de oração, amém? Jesus era um homem de jejum, amém? Quando eu digo homem, Deus homem. Ele era 100% homem, 100% Deus, amém? Você crê nisso? Amém. Ele veio em carne, nascido de mulher, você crê nisso? Ou isso para você é uma história de conto de fadas? Muitas pessoas aí fora pensam que isso foi um conto muito bem elaborado e muito bem contado. E esse, então, na verdade, seria o maior conto de todos, porque consta na história de várias nações. Vários lugares na história falam desse nascimento, dessa luz, daquela estrela que brilhou. Já era vacinado porque 3 reis, 3 magos vieram porque na sua terra havia uma profecia que aquela estrela apareceria e aquela estrela apontaria o nascimento do Cristo. E eles saíram lá das suas terras e vieram até Israel para conhecer esse menino. E o conheceram. Veja que isso é um fato real. A cruz de Cristo, ela foi real.
houve-se necessidade do Filho de Deus se dispor de toda a sua glória, se tomar essa forma de um homem, viver nessa terra, passar as mesmas necessidades que eu e você passam, sofrer as mesmas tentações, porém sem nunca ter pecado. Morrer então numa cruz. E isso ficaria igual a qualquer história de outra religião, se ele tivesse acabado aí, na sua morte. Mas antes de morrer, ele brada: tetelestai, está consumado. E nessa hora, irmãos, eu creio que o inferno deve ter estremecido, tremido, dado um bichinho lá de nível 10. Deve ter voado o demônio para tudo quanto foi lugar, porque até o último momento Satanás fez de tudo para que o mestre descesse daquela cruz. Não é tu, Cristo, o rei dos judeus? Desce daí. Mas Jesus sabia da sua missão. Ele sabia que era necessário ele morrer naquela cruz. Mas então, ao terceiro dia, e aí está a diferença do cristianismo para as demais religiões da terra. Você pode encontrar o túmulo de Maomé, você pode encontrar o túmulo de Buda, você pode encontrar o túmulo de Kardec, você pode encontrar o túmulo de todos esses falsos profetas. Joseph Smith, Charles Russell. Mas o desafio é encontrar o túmulo, não, o corpo de Cristo. Porque o túmulo está lá em Jerusalém, diz a história. Eu não fui ainda, mas eu vou lá, para ver com meus próprios olhos. Se não nessa vida, eu vou na próxima. Amém? Porque eu vou em Jerusalém, eu vou. Porque a Bíblia diz que, como igreja, nós vamos voltar com ele e reinar 1000 anos em Israel. Amém? Então, se não for nessa vida, na próxima eu vou, irmãos. Mas se eu vou em Jerusalém, eu vou. Mas você já está abrindo as portas, né? Eu acho que eu vou nessa vida ainda. Deus é bom. Minha mulher já concordou, deu o alvará e falei, glória. Importa é a patroa liberar. Não, vai, vou voltar, vai no céu. Mas o importante disso tudo, irmãos, é nós não nos esquecermos que um preço foi pago. Como família, qual o lugar que a cruz de Cristo tem tomado no seu lugar? Quantos nossos filhos têm visto nós sofremos ou renunciarmos às coisas desse mundo por amor do Evangelho de Jesus Cristo? Quanto esse Cristo é importante para nós? Quanto essa morte mudou as nossas vidas? A minha mudou completamente. Como eu disse, fui desviado da igreja até os meus 33 anos. Vim para cá, para esse país, porque achei que era o único lugar no mundo que eu não ia encontrar crente. Não ia encontrar cristão. Mas no primeiro dia de fábrica, aleluia. você conhece Jesus, vai pronto. Aleluia. Você é praga de mãe, não pode ser. Glória. Tinha o Clécio, trabalhava lá na Suzuki nessa época, o Enilson trabalhava lá, mas eles não eram fortão igual eles são hoje, não. Eles eram bem magricelinhos, e Deus não me levou para perto de um dos dois, eu ia sentar a mão na orelha deles. Ia fazer eles virar para o outro lado. Eu era meio bravo, mas Deus me levou para perto de um irmãozão forte. Eu falei, na mão não dá, não sei não. Porque que aguentar esse abuso dele falar desse tal de Jesus Cristo para mim. Mas ele persistiu. Ele orou e um dia, com uma palavra, ele me quebrou. Eu vivia dizendo para ele, eu sou pau torto, cara. Eu sou pau torto, para mim não tem mais jeito não. Ele disse bem sério para mim, olhando bem nos meus olhos: você sabe qual é a profissão do meu mestre? Pronto. Agora ele me pegou, fiquei sem resposta. Falei, eu sei. Pois é, não há pau torto por mais que Jesus Cristo não me direite. E depois de quase 20 anos na minha vida, foi a primeira vez que eu fiquei sem poder dar uma resposta para uma pessoa ao fim. E a partir daquele dia, Deus foi trabalhando na minha vida. E a cruz, irmãos, a partir desse dia, passou a ter um significado diferente na minha vida. Porque eu crucifiquei ali o velho homem, o velho traficante de drogas, o velho homem que prostituía mulheres na rua, o velho homem que ficava
batia em esposa, pisava em filhos, eu crucifiquei a mim naquela cruz. E nasci a partir daquele dia uma nova pessoa. E se eu creio na palavra de Cristo, nós devemos nascer com Espírito. Abandonei o alcoolismo, abandonei as drogas e me entreguei, corpo, alma e espírito ao meu Deus. Renunciei a tudo que para mim era importante naquela vida, era ser o cara, era ser o conhecido, era ser o perigoso, era ser o temido. E a partir daquele dia passei a chorar, que nem criança nos pés do Senhor. Minha esposa chegou no Brasil, eu vim primeiro, quando ela chegou aqui, eu fazia um mês e pouquinho, eu estava congregando, né, cara? Se chorava. Deus fala todo mundo, até hoje todo mundo Deus fala comigo. Mas quando você é novo convertido, parece que o ouvido está mais aberto, o coração está mais assim, sedento, e eu chorava. Aí ela chegou aqui, foi para a igreja comigo e falou, meu Deus, eu não vou mais para aquele lugar comigo. Tu só chora, parece mulher. Eu estou matando de vergonha. Eu trocava tiro, batia dos outros, e agora fiquei chorando com a mulher. Eu falei, não tem problema com isso mesmo. O dia de Jesus vai te pegar também, para ver como eu vou chorar nos pés dele. E está aí, 16 anos que estamos servindo a Jesus. Glória a Deus. Eu poderia falar de diversas cruzes, de diversos homens que tiveram a cruz de Cristo na sua vida. Muitos deram valor a essa cruz e fizeram grandes coisas nessa terra para Jesus, amém? Porque priorizaram a cruz de Cristo e aquele sacrifício vicário que foi feito naquele lugar. Homens que estavam olhando para o céu, para o reino de glória, e não estavam olhando para essa terra, que é caminhosa de coisa. Não olhavam com os olhos que eu digo que o homem olha, olhavam com os olhos de piedade, de paixão. Como eu costumo dizer, aqueles que me conhecem sabem, eu não acredito em grandes homens de Deus. E o único grande para mim é eu acredito em homens que foram grandemente usados por ele. Tem uma grande diferença isso no meu ouvido. Porque quando eu disse para você que você é grande, alguma coisa pode entrar no seu coração. Você pode cair no mesmo pecado que caiu aquele que estava diante do trono da glória e quis construir o seu trono acima do trono do eterno. A soberba é um dos pecados que eu considero mais hediondos na minha história. Por isso, quando eu aceitei Jesus, falou assim, Jesus, nunca me deixe esquecer de onde foi que me tirastes. Esse aqui não é como alguns pensam, não é de bacharel ainda, não é de doutor de nada. Isso aqui é para mim lembrar de onde foi que Jesus me tirou, era do meu Pai. Todas as vezes que eu olho para esse anel e ponho no dedo, eu lembro quem eu era. E quando eu olho no espelho, eu vejo quem eu sou hoje. E digo, somente um Deus poderoso para fazer isso na minha vida. O dia que meu pai me deu esse anel, uma véspera de Natal, ele está dizendo para mim, meu irmão, quando eu morrer, tudo que eu tenho vai para você. Você, como primogênito, vai ter direito a tudo. Isso causou uma certa desavença entre mim e meu irmão, que perdura até o dia de hoje. Da parte dele, lógico. Mas, irmãos, o que nós temos que crer na realidade, que se a nossa família não compreender o significado da cruz de Cristo, em vão caminhamos a nossa caminhada com Jesus Cristo nessa terra. Sabe por que tantos problemas nos lares cristãos? Porque os pais não conseguem transmitir essa verdade de Jesus Cristo para os seus filhos. Eu, quando a Larissa chegou aqui com a minha esposa, ela tinha 5 anos de idade, eu fazia um mês que era salvo. Ele tinha me reconciliado com o Senhor. E eu orei por ela e disse, Senhor, eu tenho 3 coisas para te pedir na vida dessa menina. 3 propósitos eu quero pedir. Primeiro, eu quero te fazer que ela, através da minha vida, te conheça como Senhor e Salvador da sua vida. Segunda coisa é que eu possa formá-la numa escola, num nível superior. É a terceira coisa é que tu me dê saúde e graça para poder levar ela para o altar. 2 dessas coisas eu já fiz. E uma eu fiz agora quinta-feira, quando eu vi ela receber o diploma de formatura. A terceira, eu não estou com muita pressa não. Jesus pediu exatamente o que ele falou para isso. Ele vai casar o Caon, vai casar o Nicolas, mas vamos chegar a vez da Estefânia e Jesus vai voltar e vai arrebatar a igreja. Mas para ele já tem ainda, porque a filha dele tem um aninho. Para mim já está meio que ninguém queria. Mas amém, irmão. Nós estamos orando para que Deus proveja nessa área. O varão tem que ser crente. Para me adorar tem que ser crente. Tem que ser cristão. Crente não tem que ser cristão. Para passar pelo crivo, tem que passar pelo meu, do pastor Arnaldo e do pastor Edevaldo. Está perdido. Todas essas 3 passagens que nós vemos têm algo em comum. Vocês notaram?
E o que é? Cruz. Característica do discípulo, ele tem que saber o que é a cruz de Cristo. Aleluia! Cruz é negação, cruz é morte, cruz é renúncia. Cruz não fala de sofrimento, e ao mesmo tempo fala-nos de esperança. A cruz, até Jesus Cristo chegar nela, era a pior sentença de morte que existia na época. Só ia para a cruz os criminosos de maior lá não vai ser, periculosidade. De vez em quando aquela língua enrola. Os mais perigosos da sua época, vamos dizer, quer falar complicado, dá nisso, não é? Os mais perigosos da sua época, era a pior sentença que existia, porque além de morrer, ele morria com sofrimento. Não pensa que é como hoje, você dá uma injeção, a pessoa bota na cadeira. Não, é uma morte com sofrimento. Ele ia morrendo. Sabe qual é a causa da morte de cruz? Que causa a morte na cruz? Quantos sabem? Uma exceção aqui de cima. Quantos sabem o que causa a morte na cruz? Que é? Afeta a respiração. Asfixia. Você está preso, o corpo começa a pender, comprimir o seu pulmão até que você morre asfixiado. E quando o camarada era muito forte, muito bruto, o que eles faziam? Quebravam as pernas, para que ele então se asfixiasse mais rápido. Então, até Jesus Cristo ser pendurado naquela cruz, era a pior forma de morte que existia para um criminoso. Mas o interessante é que Jesus foi crucificado. Mas o mais interessante é que ele foi crucificado numa cruz que não era dele, a cruz era de Barrabás. Como os estudiosos aqui sabem, a cruz era furada um dia antes da crucificação. Então ele foi esticado para caber na cruz de Barrabás, na cruz que era minha, na cruz que era sua. Mas ele passou pela cruz, e como eu disse, ele disse: está consumado, ressuscitou ao terceiro dia. Ressuscitou ao terceiro dia. Ressuscitou ao terceiro dia. Esteve na terra 40 dias ainda. Foi assunto aos céus e não deixou a promessa. Posso crer nessa promessa? Quantos ainda creem nessa promessa que ele fez? Ele volta para nos buscar. Aleluia, glória a Deus. Então, cruz, até Cristo chegar ali, era um momento de morte terrível. Mas a partir que ele passou por aquela cruz, para nós passou a ser motivo de refrigério. Porque o nosso Senhor venceu a morte. Então aquilo que era o próprio, Cristo transforma então em bênção para as nossas vidas. Aqueles que estudam a Bíblia e gostam muito de hermenêutica sabem que existem algumas características peculiares ao você estudar a palavra. E a característica peculiar na vida de Jesus é o primeiro milagre que ele operou, que foi transformar a água em vinho. Jesus é um ser que transforma. Assim como o primeiro milagre que eu vejo na Bíblia, meu Deus fazendo, é trazer ordem ao caos. Deus é o Deus que traz ordem ao caos. A terra era vazia e sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava. Então uma hora o poderoso diz: e haja luz! E se rompeu sobre aquela eternidade de trevas a luz que provinha dele mesmo. Porque o nosso Deus é capaz de seguir. Aleluia! Então, com o poder da sua palavra, ele diz: haja isso, haja isso, haja isso. Mas quando chegou no ser, ele coloca a mão na terra e faz aquele boneco de barro. E aí ele sopra com o seu espírito. E é isso que nos faz ser diferentes das outras criações de Deus. Porque nós temos um Criador. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Ser Supremo. Não imagem de aparência, temos os seus atributos, parte deles, lógico. Teremos algumas mais se o nosso parente Adão não tivesse caído no Éden. Mas veja, irmão, que ninguém pega Deus desprevenido. A cruz não foi o segundo plano de Deus, quando ele viu que o homem tinha caído de uma forma que não poderia mais ser restaurado. A cruz já havia sido prevista antes.
Antes, ainda quando era na eternidade, o Pai, o Filho e somente o Espírito Santo. O plano da redenção já estava pronto, porque ninguém pega Deus despreparado. O que nos mantém na igreja hoje? Qual é a nossa motivação para servir a Deus? Como o nosso diácono Maurício falou, nossa motivação para servir a Deus é não ir para o inferno, porque o nosso Deus é um Deus justo, amém? Mas Ele é um Deus amoroso, um Deus de misericórdia e um Deus de amor. O que tem te motivado a servir a Deus? É não ir para o inferno? Não seja esse o motivo que você sirva, Senhor. Mas que o motivo seja que você o serve porque você o ama. Porque se você o servir com medo de ir para o inferno, você nunca vai entender o que essa palavra quer dizer. Porque eu não faço as coisas que eu fazia antes porque o meu pastor me proíbe. Como eu provei para algumas pessoas nas fábricas por onde tenho passado, que eu não sou escravo da igreja. Eu sou livre na igreja. Escravo é ele que não consegue parar de beber, de fumar, de prostituir, de adulterar e de destruir a sua vida. Como assim? Toma um maço de cigarro de um camarada desse e manda ele ficar um dia inteiro sem fumar. Você vai ver o camarada começa a tremer, começa a tacar coete. E eu com um maço de cigarro no bolso, passar o dia inteiro tranquilo. Por quê? Não me se fazia mais falta. E ele disse: quem é o escravo aqui entre nós dois? Somos livres. Aleluia. Porque a graça nos fez. Aleluia, glória a Deus. A verdade me libertou. A verdade me libertou, porque Jesus disse em João 8,32 o quê? Conhecereis? A verdade nos libertará. Essa verdade me diz que eu não faço mais porque eu sou livre para escolher não pecar mais. Obrigado, Jesus. É fácil? Não é fácil. E muitas vezes nós erramos, mas o sangue dele vem e nos purifica e nós não erramos mais. Não há sobre a terra um só que não peque, não é isso que diz? Vivemos na graça. Quando vier aquela vontade de você fazer aquilo que não é devido para um salvo, vá aos pés do Senhor. Vá pegar o velho homem e crucificar na cruz de Cristo. Vá matar esse indivíduo, porque se você não matá-lo, ele vai me matar. Porque o salário do pecado é a morte. Como dizem esses que nós temos dois seres dentro de nós, não é? Dois seres que agem dentro da pessoa. Hoje, graças a Deus, eu tenho um só. Mas antes eu também tinha um só. Mas hoje eu tenho um só. Nós temos essas duas características predominantes na nossa vida. Bem e mal. Alguns são dois leões, não é? O que você mais alimentar é o que vai comer o outro. Sabe por quê? Como eu disse, nós não vemos pessoas mais fazerem coisas como Jesus fazia e nem como fazer maiores do que ele fazia, porque, como eu disse, não crucificaram sobre a mão na cruz de Cristo. Simplesmente não fazem porque há um estatuto na sua denominação que o proíbe. Eu não aceitei Jesus, nem tinha conhecimento que a igreja tinha estatuto. A única coisa que eu entendi foi: venha como está. Porque eu sou o caminho da verdade. Aleluia. E o resto foi ele que foi tirando, foi limpando, foi aniquilando, foi eliminando também. Por isso eu concordo com o apóstolo Paulo quando ele diz em 1 Coríntios 1:18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Aleluia, Jesus. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. E eu creio que essa palavra é poder de Deus, porque ela tem mudado a minha vida. Glória a E uma Deus. das coisas que eu sempre, como eu disse para os irmãos, olhando pela minha filha, eu falo assim: eu nunca deixe que as coisas desse mundo tomem o coração dessa moça, porque ela é tua, é para fazer a tua vontade, fazer a tua obra. Deus tem abençoado de uma tal forma que o primeiro pedido para ela, quando estava assim como que o emprego não impedisse de ir para a igreja, cultuar ao Senhor. Pela misericórdia de Deus, Deus aprove que ela fosse
Convidaram ela para dar entrevista numa revista. Ela foi lá e colocou o depoimento dela. Mas se você ler, irmão, vai estar falando de Deus da primeira linha até a última. Porque ela disse que sabe porque Deus a trouxe. Aleluia. Sabe por que isso, irmão? Porque Deus é fiel. Glória a Deus. Não é porque nós conhecemos as pessoas certas, é porque Deus coloca as pessoas certas nas nossas vidas. Aleluia. Você acha que eu tinha condição no ano passado de pagar a faculdade, tratamento de câncer da minha esposa? Não tinha, mas Deus tinha. E Ele fez isso se cumprir nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque quando ela estava para entrar na faculdade, eu disse: filha, eu posso não ter dinheiro para pagar. Mas o meu Deus é dono do ouro e da prata. Aleluia. Mesmo que eu não tenha, Deus vai prover um meio. Eu sempre fui meio louco, igual fala aqui nessa passagem que nós lemos. O Evangelho é loucura para aqueles que ouvem e não conhecem a salvação. Mas o meu Deus, Ele vai fazer, Ele vai prover, Ele vai prover, porque Ele é Deus. E naquela cerimônia de 1 hora passou a vida escolar dela. Desde o primeiro dia que eu a levei na escola, no primeiro dia de aula do Shogaku, que eu a deixei ali, ela olhou para mim na carteira e falou: não me deixa aqui não, por favor, eu não sei falar nada, eu não entendo nada que esse povo fala, me leva embora para casa, pelo amor de Deus, irmão, eu quase catei a minha embora aquele dia. Mas Deus falou: desiste, porque tudo tem um preço. E quando ela estava ali se formando na quinta-feira, irmão, meu coração se enchia de alegria. Porque muitos foram os dias que me deu vontade de desistir, de parar, de pegar minhas coisas e entregar. E eu pensava nela: você quer para sua filha que você deu para sua mais velha? Eu dizia: não. Eu tenho 2 filhas no ano do relacionamento e ela disse: uma velha faz 30 anos esse ano. Meu neto tem 9 anos e eu não posso conhecer porque ela me doeu. Ela tem tanta raiva de mim porque eu era um mau pai. Mas eu creio que Jesus ainda vai mudar essa história. Porque um eu criei para Deus e outro eu criei para o mundo. Um eu criei para ser tudo aquilo que eu era na época. E nunca deixar que ninguém tomasse ou tivesse proveito sobre a vida dela. Então, irmãos, os filhos somos nós que formamos. A herança é de Deus, mas somos nós, a nós que Ele concede. Então, eu estou dizendo ponto de história, estou dizendo que Deus fez na minha vida e pode fazer nas suas pessoas. Aleluia, Jesus. Porque nós lá sempre priorizamos a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, o sofrimento de Cristo. Algumas pessoas, enquanto ela crescia aqui nessa igreja, me tinham por muito rígido, e eu sou mesmo, porque eu sabia a responsabilidade que pesa sobre os meus ombros. Eu nunca relaxei um só minuto e não dei trégua nem só um segundo. E esse dia, hoje eu estava estudando e me lembrei de uma feita no dia 31 de dezembro, que ele nos cuidava da nossa mocidade, pediu para a Larissa participar da mocidade, eu falei: o ano que vem. O ano que vem, lembra disso, Deus? E quando chegou no dia 31, então, o ano que vem, ela pode louvar? Eu falei: não. Mas isso é muito duro, melhor. Não. Por quê? Vai louvar depois da meia-noite? Não. Eu falei: então não pode. Porque eu disse o ano que vem. Sabe por que disso, irmãos? Porque ela tinha que entender. Quando eu dissesse que não era não. Nunca tive problema de ela dizer não, ela ia procurar a mãe. Para a mãe me convencer do contrário. Nunca tive esse problema. Porque desde pequeno entendeu que não é não. Pergunta daquele esposa deles. Quando ela ia pedir alguma coisa para a mãe, se pedir que a mãe já vai falar direto com o seu pai. Dei uma bronca nela uns dias aqui atrás, que a mulher chegar o olho, parecia que, ó, porque ela se esqueceu de uma hora que eu dei para ela, quase 10 anos atrás, quando ela começou a estudar na delegacia: você não vai com ninguém. Pode ser quanto tempo que você tiver, você não vai. E ela se esqueceu e tomou uma bronca. Com 20 anos de idade, tomou uma dura e tudo. Aí você regalou os olhos assim e falou: vixe, ela está brava. Você lembra que eu disse para você? Ela pode passar 30 anos. Enquanto eu não morrer, essa palavra vai ter validade na sua vida. O que você disse para mim vai trazer uma vida. Eu vou obedecer. A palavra do Pai não passa.
Se é ordem, tem que ser ordem. Se é não, tem que ser não. Se é sim, é sim. Agora se é não, é não. E nessa noite eu vou começar a pregar agora. Eu quero me manter fiel ao tempo, no lugar de Cristo na família. E eu quero manter os mesmos tópicos, os mesmos 3 tópicos que o pastor me deu. Eu levei até agora, porque a ministração em dura 15 minutos. Porque a cruz de Cristo, irmãos, não é algo novo na vida de ninguém que é. Quem não ouviu falar da cruz de Cristo? Eu só quero lhe fazer lembrar qual é o lugar dela na sua casa. Amém? Amém. E como eu disse, cruz é lugar de sofrimento, mas também é um lugar de esperança. Aleluia. Nunca pregue o inferno para os seus filhos. Tá? Pregue que Deus é um Deus bom. Minha filha foi testemunha de todas as lutas que nós passamos nesses anos. Mas ela nunca viu eu murmurar. Pelo contrário. Às vezes ela não ideia olhar para minha cara e falar, meu pai é louco. Está caindo no mundo e ele está lá tranquilo. Todo o que eu posso fazer? Acabou da crise, não tinha emprego em 2008. Eu ia fazer o quê? Voltar a traficar? De jeito nenhum. Voltar a roubar? De jeito nenhum. Então o que eu fazia? Ficava em casa estudando. E ela trabalhando, chegava e estava em casa estudando. Você não está preocupado? Estou preocupado com o quê? Já corri todas as empregueiras, já fiz ficha, pelo rabado, coloquei emprego. Você quer que eu faça o quê? Milagre, quem faz é Deus. E por lá para ele fez o milagre. Eu ia me desesperar, ia murmurar contra Deus. E nesse 1 ano, irmãos, ele não me deixou faltar nada. Porque uma coisa é diferente, você não trabalhar porque você não quer, e outra coisa é você não trabalhar porque não tem serviço. E ele entra com providência. Quando ela murmurou contra ele, dizendo, eu não estou cansado de viver a existência social da igreja. Isso é vergonha. Agora que você fala, você está falando de Deus. Na semana seguinte, bate numa porta. E quando eu abri a porta, o apartamento não tinha lugar na frente do apartamento onde não tivesse sacola. Como você disse, estava cansado de viver a assistência social. Está aí, foi Deus que mandou. Quem foi que mandou você aqui, irmão? Foi Deus. Aleluia, Jesus. E tudo isso eu estou dizendo para vocês não é para a glória de não. Porque eu sou merecedor, não. Eu sou miserável pecador. É porque Ele é bom. Aleluia! E por onde eu tenho dito, eu tenho passado, eu tenho dito, Ele é bom. Eu não presto, mas Ele é bom. Glória a Deus. Ele me ama incondicionalmente. E tem horas que eu nem sei por que Ele me ama tanto. Entendeu? Eu gosto assim. Mas, irmãos, o que nos importa é passar essa visão para os nossos filhos. Que a cruz de Cristo é algo fundamental. Não é um acessório, não é uma bijuteria. Hoje se tornou algo. Isso é o diabo que faz, pastor. Transformar a cruz de Cristo em artefato de bijuteria. E as pessoas falam, não, está sendo divulgado. Tá bom. Mentira do diabo. Mentira de Satanás, está menosprezando, está banalizando a cruz de Cristo. Isso é função dele. A nossa função é bloquear, bater de frente, dizer que está errado. Cruz nunca foi acessório, cruz sempre foi graça. Graça. Graça é favor imerecido. Pode não ter te custado nada, mas para Deus custou a vida do seu filho unigênito. Porque a salvação ela não foi de graça, ela nunca foi de graça, nem nunca vai ser de graça. Ela foi pela graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de quem? Deus. Gálatas 6, negação, morrer e renúncia. Famílias, negação. Gálatas 6 e 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Devemos morrer, família. Romanos 6, 5 a 7. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Portanto, quem morreu já está justificado do pecado. 2 Coríntios 4 e 11. Porque nós que vivemos
somos sempre entregues à morte por causa de Jesus Cristo, para que também na vida de Jesus se manifeste, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Devemos ter essas qualidades, irmãos, saber a hora que nós devemos negar a nós mesmos. Não eu? Eu não. Eu não tenho nada de mim para dar para ninguém. Somos meros vasos de barro. Sabe o que é barro? Barro. E a Bíblia diz que a excelência do que está em nós é dele. O que se vangloriam esses homens que pregam a palavra de Deus nesses dias é que eu não consigo entender, irmãos. Do que eles se acham tão melhores do que os outros? Do que eles se acham tão mais especiais? A palavra não é deles. A palavra é de Deus. Cobram para pregar a coisa que não é deles. É a mesma coisa que eu construir uma casa num terreno que é dos outros e vender para você. O terreno é meu. A palavra de Deus, eu não consigo entender qual é a mentalidade desses homens que se acham tão melhores do que os outros. Pregam, cobram, não sei quanto, para pegar uma palavra que nem deles, não é? Sabe por que o evangelho está tão fracassado nesses dias? Porque esse evangelho que eles pregam não tem poder. É verdade. Porque é mercenário. Quando saímos para pregar em outros lugares, as pessoas costumam nos dar oferta. Eu costumo botar de volta na sala. Porque eu não quero receber para ministrar a palavra de Deus. Porque o dia que eu começar a receber para ministrar a palavra de Deus, irmãos, a não ser que Deus chame eu fiquei em tempo integral, né, pastor? É diferente, não estou falando nada contra o senhor, não, tá bom? Estou dizendo do meu caso. Porque a Bíblia fala que nós devemos amordaçar a conta do boi com óleo e trigo, amém? Digno é o obreiro do seu salário, não é isso que eu estou lhe dizendo. Estou dizendo, enquanto eu trabalhar, enquanto eu tiver forças nas minhas pernas, nos meus braços para fazer o meu sustento, a minha casa, eu faço como o apóstolo Paulo. Eu trabalho para não ser penoso para ninguém. Porque eu sei o que é graça. Sabe por quê? Porque eu sei o que é o inferno. Eu vim de lá. Talvez você pense que tráfico de droga e prostituição é a coisa melhor que existe no mundo. É o maior inferno que pode existir na vida de uma pessoa. Você vive a todo momento assim, com medo de morrer. Você não sabe que hora alguém vai te dar um tiro pelas costas, que hora você vai tomar uma facada, que hora alguém vai te dar uma garrafada, que hora não passa em cima de você na rua com um carro, porque é seu inimigo, é dono da tua boca de tráfico. Você não sabe qual é aquela que vai te dar uma estiletada, uma facada numa rua, porque você não sabe se aquele ponto é dela, se aquele ponto é do que você botou a tua mulher para trabalhar ali. Eu sei o que é o inferno. Por isso que eu lhes digo que o céu ele é real. Nós nunca devemos esquecer isso, porque quando eu estive lá, o que me afastava mais ainda dos caminhos do Senhor é que eu conhecia filhos de pastores, filhas de pastores, que diziam, eu não quero voltar para aquele evangelho que eu quero. Porque ele prega uma coisa na igreja e vive outra dentro da minha casa, por isso que eu estou aqui hoje. Eu vi pessoas dizerem isso. Isso me afastava mais ainda do evangelho. Mas sempre existe um remanescente. Como foi dito aqui, não espere ter um testemunho igual ao meu, porque isso não é testemunho, isso é testemunho. Porque eu sei quanto nós sofremos para chegar até aqui. Como foi dito e com muita propriedade, mais bem-aventurado é você que está na casa do Senhor desde o dia que você nasceu. Desde o dia que você foi gerado, você está aqui. Você é um vencedor. Porque as lutas se levantam, o diabo se levanta para te tirar daqui, e você permanece dizendo não ao pecado. Esse caminho, na minha opinião, é o maior testemunho de todos, irmãos. Onde você veio? Da igreja. Onde você nasceu? Da igreja. Então, onde você é? Da igreja. Você nunca sabe nada, não, graças a Deus. E tem muita gente ainda que olha para uma pessoa dessa e fala, não tem testemunho. Então, se ele está lá até hoje, é porque ele tem testemunho. Porque senão ele está lá fora com os outros, na balada, na droga, na prostituição. Renúncia. Hebreus 12, 2 e
olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis demasiado em vossa alma. O preço, irmão, já foi pago. Não existe peso para servir Jesus Cristo. Isso é mentira de Satanás. Ele mesmo disse: o meu fardo é leve. O fardo pesado que você está levando é o pecado brigando dentro de nós. Esse é o fardo que nós carregamos diariamente dentro de nós, porque não conseguimos compreender que a cruz de Cristo nos liberta. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Assista o Peregrino, leia o livro de John Bunyan. Você vai entender o que é fardo e o que acontece com aquele fardo quando ele chega aos pés da cruz de Cristo. Cai. Porque a graça, irmãos, ela é um dom imerecido. Denúncia ainda, Filipenses 2, 5 a 11. Preste bem atenção, irmãos, que essas palavras e esses textos fiquem gravados no vosso coração. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Se o nosso Senhor teve que passar e vencer a cruz, por que nós queremos pular etapa, pular fase nas nossas vidas cristãs? Existe um homem na Bíblia que só se fala o nome dele uma única vez, mas ele está lá eternizado na Bíblia. Sabe por quê? Porque ele carregou a cruz do Senhor Jesus Cristo. Por isso o nome dele está nas Sagradas Escrituras. Renúncia. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu próprio corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Agora presta atenção no que diz no versículo 14 de Romanos 6. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Famílias, debaixo da graça. E eu concluo com o texto de Colossenses 3, 12 a 17. Revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outros. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo hábito em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Isso se chama culto doméstico. E tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Pais, mães, ensine ao seu filho a amar a cruz de Cristo. O lugar da cruz de Cristo na família não é pendurado na parede da sua casa, é dentro do coração. É enraizado na alma do seu filho, na alma da sua filha, porque podem se levantar os dedos e eu lhe garanto que eles vão se levantar. Isso, como o pastor disse, não é praga, é uma realidade. Se há um povo
o Satanás persegue é o tal do salvo. Quando a sua vida começar a ser muita abundância, irmãos, como pregam hoje por aí, tome cuidado para você não estar caminhando do mesmo lado que vai pensar. Eu sempre digo para o meu Deus, me ensina a aprender com as provações. Me ensina a melhorar com cada dificuldade que temos passado nos seus pés. Nos ensina a melhorar, a sermos pais melhores, servos melhores na tua casa. Porque a provação nas nossas vidas tem que ter essa finalidade, nos aperfeiçoar, nos moldar, para então irmos morar na eternidade com o nosso Deus. Que a cruz de Cristo esteja na vossa alma, no vosso corpo e na vossa mente. Você adore o seu Deus na tricotomia do seu ser. Você dê a Ele tudo que a Ele é merecido. E você renda a Ele todo louvor, toda adoração. Porque nós nada seríamos. Eu conheci muitas pessoas com muito dinheiro que não tinham felicidade, não tinham saúde. E o principal de tudo, não tinham Jesus nas suas vidas e eram tristes. Algumas pessoas acham que o dinheiro traz felicidade, mas ele traz comodidade. Dinheiro nunca trouxe felicidade para ninguém, pelo contrário. Um lugar onde muito dinheiro existe, muita confusão existe também. E quem sempre querendo alguém ganhar mais tudo. É a realidade de Deus. Esse metal tem destruído a sociedade, tem destruído a família, tem destruído o país. Mas a igreja ele não vai conseguir destruir. Por mais que mercadeje, por mais que tentem fazer o Evangelho de Jesus Cristo se tornar um comércio, eles estão destruídos. Porque eu ainda me ponho de joelhos e oro, Senhor, olha e tem misericórdia. As pessoas olham para esse ditador da Coreia do Norte e acham que ele é alguma coisa. Como eu disse na noite de ontem, eu vi que foi um rei que dominava todo o mundo antigo, chamado Nabucodonosor. E ele teve que confessar com os seus lábios que não havia Deus maior que Deus de Jeremias, Isaías e Azarias. Ouça para se rezar pelo inimigo. Ele teve que se comprar como um bicho para o meio das feras, porque ele queria ser maior do que Deus. Não existe um homem grande nessa terra, igreja. O que existe é falta de oração em favor dessas vidas. O que existe são homens e mulheres que não estão mais dispostos a entrar na fornalha de fogo e dar as suas vidas. É isso que tem acontecido com a cruz de Cristo nos nossos dias. Temos ensinado os nossos filhos a temer a morte. Eu não tenho a morte, irmão, porque se eu fechar o olho na terra, eu abro lá na glória lá do Pai. Essa palavra fala de Deus, cada dia mais, glória.